encontrar uma posição de sentados que seja bem confortável, se possível, de forma a que os joelhos fiquem abaixo da linha do umbigo. Verticalizamos a nossa coluna, fechamos os olhos. Verificamos se temos espaço para os nossos pulmões crescerem livremente. Vamos voltando os nossos sentidos para dentro, fazendo respirações profundas. Procuramos respirar de forma silenciosa, serena, tranquila, observando a nossa respiração. Hoje, para iniciar a nossa prática, vamos inspirar, elevar os braços, alongar a nossa coluna, voltar as palmas das mãos para trás ao expirar, manter os ombros longe das orelhas, espaço entre as vértebras, e na próxima expiração baixamos as mãos, unimos as mãos em frente ao peito. Vamos fazer um mantra para começar a nossa aula, que hoje será o mantra da elevação. Escutem primeiro, repitam depois. Que significa que a confusão vá embora, que venha o real, que as trevas se dissipem, que a luz brilhe, que se vá a morte e venha a imortalidade, que haja paz. E assim, com este mantra, iniciamos a nossa prática de hoje. Vamos voltar a respirar de forma profunda. Observar como nos sentimos neste início de prática. E depois vamos trazer as nossas mãos para Jnana Mudra, unindo o polegar ao indicador. Podemos voltar as palmas das mãos para baixo, se isso for mais confortável, e vamos fazer um Kapalabhati, enchendo bem os pulmões, trancando o tórax e usando a zona abdominal, deitamos fora o ar que temos nos pulmões, voltando a encher.
E assim sucessivamente, encontrando um ritmo que seja confortável, se quiserem lenços. Lencinho. Cada inspiração dá uma expiração, ok? A expiração é feita usando a zona abdominal, não o peito. E depois vamos terminando, à medida que sentimos que as vias aéreas estão desimpedidas, vamos fazer 5 respirações bem profundas, bem longas, enchendo os pulmões até ao máximo da sua capacidade e depois esvaziando bem lentamente pelo nariz. E no fim dessas 5 respirações, vamos deixar que a nossa respiração aconteça de forma natural. E vamos seguir a respiração com a minha contagem. Então, vamos inspirar enquanto eu conto até 5. E a expirar enquanto eu conto até 10. Procuramos gerir a quantidade de ar nos pulmões, soltar o ar bem lentamente, para que quando chegar ao 10 ainda tenhamos um pouquinho de nada de ar nos pulmões. Então vamos esvaziar os nossos pulmões e vamos inspirar. 1, 2, 3, 4, 5 e a expirar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inspirar. 2, 3, 4, 5 e a expirar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inspirar. 2, 3, 4, 5, a expirar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inspirar. 2, 3, 4, 5, a expirar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos continuar no nosso próprio ritmo, contando mentalmente até 5 na inspiração e até 10 na expiração. Próximo ciclo será o último.
medida que formos terminando esse último ciclo, vamos esticar as nossas pernas à frente. Sentir a verticalidade da nossa coluna, trazer as mãos ao longo do tronco, a sentir o contacto com o solo, perceber os músculos que são necessários para mantermos esta posição, para mantermos a coluna tracionada, as vértebras afastadas umas das outras, os ombros relaxados, braços relaxados, alguma tensão nas pernas, na musculatura abdominal e lombar, para manter essa posição vertical. E depois, mantendo esse contacto com o solo, a ligação ao solo, vamos passar as nossas pernas lá para trás, encontrar uma posição de 6 apoios, sentir novamente o contacto com o solo, proteger as nossas articulações, especialmente a dos cotovelos, para não estarem completamente estendidas, e vamos fazer círculos com a nossa bacia para o lado direito, sentindo o movimento da coluna, sentindo a forma como o peso se distribui de forma diferente pelos vários apoios à medida que rodamos a bacia. E se for possível, tentamos coordenar este movimento com a nossa respiração da forma que nos for intuitiva. E aproveitamos para ir entrando no Ujjayi Pranayama, ou seja, bloquear ligeiramente a nossa glote, para que consigamos escutar subtilmente a nossa respiração. E a próxima vez que chegarmos lá atrás, fazemos os círculos no sentido inverso. Então, ao escutarmos a nossa respiração, conseguimos manter a atenção no momento presente, no aqui e agora. E para isso, comprometemo-nos a manter esse sussurro, esse Ujjayi Pranayama durante toda a prática de asana. Para manter a atenção no momento presente, naquilo que estamos a fazer em cada momento e não no que já passou, no que ainda está por vir. E depois terminamos esse movimento da nossa bacia, vamos trazer a pontinha dos pés ao solo, tirar os joelhos do chão, subir a bacia lá em cima, esticamos as pernas, vamos aproximar os calcanhares do solo, manter a cabeça entre os braços. Ok? E a partir daqui, vamos passar a uma posição de prancha. Ou seja, baixar a bacia, ela fica na linha que vai desde os ombros até os calcanhares, não fica lá em baixo, também não fica cá em cima. Okay? Uma linha reta desde os ombros até os calcanhares, os cotovelos ligeiramente fletidos. Aqui, força na barriga, isso mesmo.
E agora vamos tentar voltar ao Adho Mukha Svanasana sem mexer os pés do sítio. Vamos subir a nossa bacia, os pés não se movem. E percebemos como nos sentimos aqui. Se sentimos que há necessidade, podemos dar um passinho pequeno à frente com os pés, mas não muito mais do que isso, ok? Ajustamos a distância entre os pés e as mãos, mas ligeiramente. Ela não é muito diferente da distância entre os pés e as mãos quando estamos no asana da prancha. Bem? E depois voltamos novamente ao asana da prancha. Força na zona abdominal, não deixamos a bacia descer. Os cotovelos estão ligeiramente fletidos, rodados para fora, não rodamos os cotovelos de forma a que eles fiquem virados lá para trás. E vamos levar os joelhos ao solo, sentar sobre os calcanhares, relaxar. Relaxamos agora toda a musculatura que esteve a ser trabalhada. Lembramos-nos de quando estamos num asana de força, um asana muscular, queremos manter os músculos ativos. Então, quando voltarmos ao asana da prancha a seguir, vamos procurar estar numa atitude como se empurrássemos o chão com as mãos. Ou seja, a parte do meio, que está no meio das nossas omoplatas, não fica afundada, ok? Empurramos o chão e essa zona sobe também, porque ativamos esses músculos das costas. Está bem? Isso faz com que estejamos a trabalhar os músculos e não apenas a deixar o peso do corpo em cima dos ossos, em cima das articulações. Está bem? Ativamos essa musculatura das costas, dos ombros, para empurrar o chão. Então vamos voltar novamente ao asana da prancha, Palankasana. E aqui fazemos essa atitude. Imaginem que estão a empurrar o chão, que querem afastar-se ainda mais do chão. Em vez de estarmos com essa zona que eu falava entre as omoplatas cá em baixo, se olharem para mim conseguem ver a diferença. Em vez de estarem aqui, empurrem o chão lá para baixo. Está bem? Ativem esses músculos. E a partir daqui voltamos mais uma vez a subir a nossa bacia. Se for necessário, ajustamos ligeiramente a distância entre os pés e as mãos. Os pés não vêm a caminhar para o pé das mãos como se quisessem chegar ao pé delas. Não é isso que se pretende. Podemos ajustar sim, para estarmos confortáveis, mas ali dentro daquilo que o asana propõe. E depois vamos dar aquele passo grande à frente com o nosso pé direito. Se for preciso, trazemos o pé esquerdo um pouquinho mais à frente e trazemos o pé direito entre as mãos. E a partir daqui vamos levar o calcanhar esquerdo ao solo. Vamos subir o nosso tronco, esticar a perna direita, rodar o peito para o lado esquerdo. Esticamos a perna da frente e vamos fazer um Trikonasana, uma flexão para o lado direito. A ponta do pé direito tem que estar virada para a frente. Sentimos a forma como o nosso corpo está posicionado. Percebemos essa flexão lateral, a mão pode apoiar na perna. Isso mesmo. Se estiver desconfortável,
vamos verticalizar. Vamos voltar a levar as mãos ao solo, voltar mais uma vez a juntar o pé lá atrás. Mais uma vez aquele empurrar o chão. Não deixamos o corpo enterrado entre os ombros. Voltamos a subir a bacia. E preparamos-nos para fazer para o outro lado. Então, se for preciso, chegamos o pé direito um pouquinho à frente, para o pé esquerdo, dar o passo grande. Mas mantemos uma distância grande entre os dois pés, pelo menos uns 5 palmos. Calcanhar esquerdo para o solo. Subimos o nosso tronco, esticamos a perna da frente, afastamos os braços, peito rodado para o lado esquerdo. E vamos fletir para o lado esquerdo, cá para a frente, para o lado da perna esquerda, para cá. A flexão é para cá. Isso mesmo. Muito bem. Mais uma vez, saboreamos. Lembramos que não é uma flexão à frente, queremos manter a linha do ombro. Tem que voltar cá acima. Voltar cá acima. Para o lado e não para a frente. Isso mesmo. Consegue perceber a diferença? Percebemos como a nossa coluna se comporta aqui. E depois vamos voltar, mãos no solo mais uma vez, juntamos novamente os pés e aqui, mantendo aqueles músculos ativos, os tais que eu falei há pouco, vamos descer até ao solo. Podemos colocar primeiro os joelhos, se for preciso, e descer a partir daqui. Usar os músculos dos braços para que essa descida seja suave. Pousamos a testa no chão, relaxamos lá embaixo. E depois vamos esticar os nossos braços ao longo do tronco para fazermos um Shalabhasana, o asana do gafanhoto. Então, inspirando, tiramos a testa e o peito do chão e, se for confortável, tiramos também as pernas do chão. Mantemos o Ujjayi Pranayama que começámos no início da prática, aquele subtil sussurrar da respiração, fechando ligeiramente a glote. O Dhyana Bandha também ativo, ou seja, os músculos abdominais estão contraídos, os ajudam a proteger a zona lombar. E depois vamos descer. Trazemos novamente as mãos por baixo dos ombros, empurramos o chão na próxima inspiração, tiramos o peito, a bacia, rodamos sobre os joelhos e na expiração sentamos sobre os calcanhares, relaxamos. Observamos a nossa respiração aqui, percebemos como ela flui. Podemos sempre afastar os joelhos ou trazer os braços ao longo do tronco, se isso for mais confortável para nós. Procuramos relaxar todos os músculos, principalmente os ombros, os maxilares. São músculos que muitas vezes se contraem de forma involuntária. E depois vamos verticalizar. Vamos trazer a pontinha dos pés ao solo, tirar os joelhos do chão, sentar sobre os calcanhares, verticalizar a nossa coluna num Vayuttkasana. Olhamos um ponto em frente, trabalhamos o nosso equilíbrio. Mantém-se o Ujjayi, mantém-se o Dhyana Bandha, tal contração dos músculos do baixo ventre. E depois vamos levar as mãos ao solo.
Esticamos as pernas. Podemos afastar os pés à largura dos quadris, se isso for mais confortável. Fletir ligeiramente os joelhos, deixamos o tronco, os braços, a cabeça relaxarem lá embaixo. Tentamos que, se as mãos já chegam ao chão, tentamos que o chão não nos impeça de ir mais longe. A cada expiração procuramos relaxar. Os joelhos ligeiramente fletidos para proteger a zona lombar. Deixamos-nos derreter. Na próxima inspiração, vamos trazer as mãos abaixo dos joelhos, trazer a coluna horizontal, tracionar a coluna, bacia lá para trás, topo da cabeça lá para a frente. E expirando, voltamos lá embaixo, peso nos calcanhares. Na próxima inspiração, baixamos a bacia, subimos os braços. Utkatasana. Fortalecemos os nossos músculos das pernas, os ombros relaxam. A respiração flui. Em Ujjayi, escutamos a nossa própria respiração. E depois subimos lá em cima, alongamos bem. Máximo estiramento. Inspiramos, enchemos bem os pulmões. Se for confortável, paramos de respirar durante alguns momentos, se não, mantemos a respiração fluida. O queixo eleva-se. E na expiração baixamos os braços, observando cada movimento. E assim chegamos a Tadasana, ou Asana da montanha. Observamos o nosso corpo. Se possível, mantemos os olhos fechados. Sentimos o posicionamento do nosso corpo. Procuramos perceber como é que ele se posiciona. E a cada expiração, relaxamos os ombros, desbloqueamos o maxilar. Próxima inspiração, elevamos os braços, elevamos o queixo. A expiração, vamos voltar a levar as mãos na direção do sol, relaxando lá embaixo. E trazendo os braços ao longo do tronco. Na expiração, descemos a bacia, peito paralelo ao solo. Peso nos calcanhares novamente. Escutamos a nossa respiração. Palmas das mãos voltadas para baixo. E levamos os braços lá à frente. E subimos novamente. E expirando, baixamos os nossos braços. Observamos. Percebemos que zonas do corpo se manifestam. O que é que sentimos? O que é que o nosso corpo nos transmite? E depois vamos trazer os pés um pouquinho mais afastados que a largura dos quadris. E ao expirar, acocoramos-nos. Se possível, mantemos os calcanhares no solo. Se não é possível manter os calcanhares no solo, ficamos na pontinha dos pés, não tem problema. Em qualquer dos casos, apoiamos os cotovelos por cima dos joelhos, unimos as mãos, tracionamos a coluna, empurramos os joelhos lá para baixo, trazendo o topo da cabeça cá para cima.
Observamos o asana. Consegue afastar um pouquinho mais os pés? Isso mesmo, afastar os joelhos também, se for possível. E depois vamos sentar no solo da forma que nos for mais confortável. Se for preciso, usamos o apoio das mãos. Se não, sentamos só lá atrás. Esticamos as pernas à frente. Vamos fletir os joelhos, agarrar os dedos grandes dos pés. Inspirando, tracionamos a coluna. E na expiração deslizamos os calcanhares, mantemos os cotovelos em contacto com os joelhos, trazemos o topo da cabeça na direção dos pés, tracionando a nossa coluna, alongando toda a parte posterior das nossas costas, das pernas. Não chegamos a esticar as pernas completamente. Os cotovelos estão a tocar nos joelhos. E inspirando, elevamos o queixo. E na expiração procuramos ir um pouquinho mais longe. Aproximar o topo da cabeça ainda mais dos pés. E depois desfazemos. Verticalizamos. Vamos em 3 respirações, ou seja, bem lentamente deitar de costas no solo. Na primeira expiração encostamos o osso sacro ao chão. Na segunda a coluna toca no solo. E na terceira, então, pousamos os ombros no chão. E a partir daqui, vamos trazer o joelho direito ao peito. Mantemos os ombros bem encostados ao solo, toda a coluna vertebral encostada ao solo. E depois vamos afastar o braço direito para o lado direito e puxar o joelho direito para o lado esquerdo, fazendo uma torção da nossa coluna. Podemos apoiar a pontinha do pé no chão, se o joelho não chega lá abaixo, a cabeça roda para o lado direito. Eu vou dizer outra vez, o braço direito está afastado lateralmente, braço direito no chão, a mão esquerda é que está no joelho direito, isso mesmo. Fazemos então a nossa torção, vamos percebendo até onde é que o nosso corpo vai, não vamos além daquilo que ele nos permite nesta torção. E depois vamos voltar e fazer para o outro lado. Então, joelho esquerdo ao peito, abraçamos o joelho esquerdo, sentimos toda a coluna em contacto com o solo, os ombros em contacto com o solo. Vamos afastar o braço esquerdo lateralmente. E vamos puxar o nosso joelho esquerdo para o lado direito, tentando, se possível, que o ombro esquerdo não saia do chão. A cabeça roda para o lado esquerdo. A palma da mão voltada para baixo normalmente ajuda. E vamos voltar. Trazer as plantas dos pés ao solo. Os braços ao longo do tronco. Na próxima inspiração vamos tirar a bacia do solo. Subi-la. Observar a respiração. Sentir ainda o Ujjayi. A glote ligeiramente fechada,
Esse som sussurrante da respiração escuta-se a partir da garganta. E depois vamos subir a nossa perna direita na vertical. Manter a atenção na respiração e trocamos de perna. E vamos voltar a descer. Abraçamos os nossos joelhos. Fazemos uma pequena massagem na zona lombar, tombando à esquerda e à direita. E depois vamos passar ao nosso asana antigravítico. Então vamos levar as pernas à vertical. Podemos decidir apenas ficar aqui ou usar um bloquinho para colocar por baixo da bacia, ou se quisermos ir mais longe, podemos fazer um Sarvangasana, empurrando o chão com as mãos, trazendo os pés para o lado da cabeça, apoiando as mãos na zona lombar, verificando se o peso do corpo está na linha dos ombros e não na cervical. Ficamos o tempo que nos for confortável, dando tempo para que o sangue venoso das pernas possa ser drenado. Mantendo ainda a atenção na respiração, escutando a nossa própria respiração. E à medida que vamos precisando de desfazer, se fizermos o Sarvangasana, fazemos uma compensação em Matsyasana, usando o apoio dos cotovelos, elevando o tórax, arqueando toda a coluna. Se fizermos qualquer outra das variantes em que as costas não chegam a sair do chão, ou se usarmos o bloquinho, podemos fazer outro asana que sentemos que o nosso corpo precisa. E depois dessa compensação, vamos preparando-nos para relaxar. Encontrando um Shavasana que seja confortável, deitando no solo com os pés afastados, pelo menos uns 2 palmos. Braços ao longo do tronco, palmas das mãos voltadas para cima. Deixamos a ponta dos pés tombar para fora. Verificamos se a nossa coluna está alinhada.
E a cada expiração vamos procurando relaxar. A cada expiração deixamos ir quaisquer tensões, sejam elas físicas, emocionais ou mentais. Relaxamos cada parte do nosso corpo. E assim relaxamos o pé esquerdo, o pé direito. Mantemos-nos atentos, atentas, conscientes durante todo o relaxamento. Relaxamos a perna esquerda, a perna direita. Relaxamos os glúteos. Os músculos abdominais. Relaxamos o peito e o tórax. Todos os músculos das costas. Zona lombar, dorsal, cervical. Relaxamos toda a coluna vertebral. Relaxamos a mão esquerda, a mão direita, o braço esquerdo e o braço direito. Relaxamos os ombros, o pescoço. Relaxamos todos os músculos da face, desde o queixo até a testa. E assim vamos entrando nesse relaxamento profundo. Tornando-nos leves. Nessa leveza definimos o nosso sankalpa, o nosso propósito, sob a
forma de uma frase curta, afirmativa, no momento presente. Por exemplo, eu sou saudável, eu sou luz, eu sou calma. Qualquer outro sankalpa que definam. Repetimos mentalmente essa frase que escolhemos. Trazendo conosco esse sankalpa que escolhemos, vamos preparando-nos para regressar. Lentamente vamos voltando, tomando consciência do nosso corpo, tomamos consciência da nossa respiração, do nosso tônus muscular. Vamos sentindo o contacto do corpo com o solo, com a roupa. Vamos começando a movimentar os dedos dos pés, os dedos das mãos, estirando todo o nosso corpo como se nos espreguiçássemos, como se tivéssemos acabado de acordar. E se o corpo assim nos pedir, deitamos em posição fetal durante alguns instantes. Para depois irmos voltando à posição de sentados, usando acessórios se for necessário para que essa posição de sentados seja bem confortável e nos permita manter a coluna vertical e alongada. Para passarmos ao nosso pranayama, relembrando o pequeno pranayama introdutório que fizemos no início da aula, fazendo inspirações em 5 e expirações em 10, vamos juntar retenções de pulmões cheios. E nessas retenções de pulmões cheios vamos fazer banda traia, ou seja,
Quando os pulmões estão completamente cheios, contraímos a musculatura do períneo, em Mula Bandha, do baixo ventre, em Uddiyana Bandha, e trazemos o queixo na direção do peito, fechando a glote, em Jalandhara Bandha. Okay? Durante todo o tempo que dura a retenção de pulmões cheios. A retenção, o tempo da retenção é à escolha, aquele que for confortável. Lembro que no Jalandhara Bandha, quando trazemos o queixo na direção do peito, o peito também sobe na direção do queixo, ok? Não encolhemos o peito lá para baixo, antes pelo contrário, aumentamos ainda mais a curvatura lombar, os ombros recuam e depois é que o queixo desce. Então inspiramos contando até 5. Fazemos a retenção de pulmões cheios que nos seja confortável e expiramos contando até 10. Os bandhas ativam-se durante a retenção. Para a inspiração e a expiração, relaxamo-los. Procuramos que a nossa respiração seja bem profunda. Lembrem-se que devemos desfazer os bandhas e depois é que expiramos. Okay? Então, no fim do próximo ciclo, vamos terminar este pranayama. No fim da próxima expiração. E no fim dessa expiração, deixamos que a nossa respiração aconteça de forma natural. Mantemos ainda a atenção voltada para dentro. Observamos como está a nossa respiração, a forma como ela flui. Libertamos todos os bandhas. E permitimos-nos apenas observar. A respiração torna-se silenciosa. Procuramos manter-nos imóveis. Observamos. Observamos a paisagem mental, os
pensamentos que possam chegar. Deixamos que eles aconteçam sem julgamentos. Não queremos mudar nada, apenas observar. E gradualmente vamos trazer a nossa atenção para a base da coluna. Respiramos profundamente. E para terminar a nossa prática, vamos trazer as mãos unidas em frente ao peito e fazer o mantra da felicidade para todos. Escutem primeiro, repitam depois. Este mantra que significa que todos os seres em todos os lugares sejam felizes, que haja paz, que o autoconhecimento leve embora o sofrimento. Terminamos assim a nossa prática. E é no nosso dia a dia que o yoga começa, aplicando aquilo que aprendemos na aula. Então tenham uma boa semana.